Olá a todos, bem-vindos de volta à São Paulo Tech Week. E, como eu falei, agora vamos dar início a um workshop mais do que especial sobre a temática de economia circular, novamente com a presença da Beatriz Luz, da Exchange for Change, como nossa moderadora e mediadora, né? Cumprindo aí o papel dentro e fora do palco, mas também com a adição de alguns nomes bem interessantes. Temos aqui a Letícia Tavares Teotônio, certo? Ela é da Solvi, uma empresa que faz gestão e tratamento de resíduos, que vai agregar bastante, acredito, nesse debate. Temos aqui também a estimada Luísa Peixoto, da Quico, uma empresa de micromobilidade, é uma startup voltada para a gestão inteligente da mobilidade. E temos aqui também a Cíntia Félix, da AZ Marias, que vai nos falar sobre consumo consciente, dentro do contexto também da economia circular. Então, meninas, o palco é todo de vocês. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, é um grande prazer poder continuar aqui esse painel de economia circular com essas mulheres lindas, né, que estão transformando a nossa sociedade, nosso modelo de negócios. Então, eu vou convidá-las, cada uma, para fazer uma breve apresentação e contar um pouquinho da história, né? E não sei se vocês perceberam, mas o que a gente trouxe aqui foi justamente uma provocação dos 3 R's que eu falei anteriormente na minha palestra, do como fazer a transição. Então, a gente vai começar com a nossa colega Letícia Tavares, da Solvi, falando do R da como reavaliar a produção e o consumo. Como transformar resíduos em matéria-prima? Letícia, conta um pouquinho para a gente o que a Solvi vem fazendo aí nessa transição. Beatriz, muito obrigada. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. É muito interessante a colocação, porque eu acho que essa é a pergunta do momento, né? Como que a gente pode fazer com que o resíduo da nossa casa, o resíduo do nosso dia a dia, entre no debate da economia circular e possa gerar valor. Vou começar um pouquinho falando sobre a Solvi, né? Eu trabalho na Solvi Essências Ambiental. É uma empresa bastante tradicional do setor de resíduos, já está no mercado há cerca de 40 anos. A Solvi tem um DNA bastante inovador. Eu acho que é interessante comentar que a nossa operação em Salvador, na Bahia, foi a primeira operação no mundo a obter créditos de carbono resultante do uso do biogás dos aterros sanitários. Então, é um projeto muito inovador, que começou ali no final da década de 90, e ele prossegue até hoje. A gente também seguiu nessa linha de recuperação energética de resíduos, e hoje também, aqui em São Paulo, a gente tem, né, na verdade, no município próximo a São Paulo, a maior usina de recuperação energética de biogás da América Latina. Então, a gente chega a produzir, no total, cerca de 30 megas de energia. É bastante energia, considerando essa fonte, né, de resíduos sólidos. Resíduos sólidos, a gente tem, basicamente, 2 separações, né? A gente tem uma parte de resíduos industriais, que é esse que eu vou falar que é mais resultante dos processos industriais em si. São, muitas vezes, resíduos que são classificados como classe 1, que são aqueles resíduos perigosos e que trazem um potencial risco iminente à saúde humana, que é aquele que, se você tem contato, você tem algum tipo de risco. E, do outro lado, você tem uma massa muito grande, que é representado pelos resíduos sólidos urbanos, aquele da limpeza pública, aquele das nossas casas, aquele do supermercado, que são resíduos que não têm esse potencial imediato de contaminação, ou seja, eu posso encostar numa casca de laranja, posso encostar numa latinha de alumínio, que isso não vai me trazer um risco. Porém, a disposição final desse resíduo, se feito de forma inadequada, aí você tem uma gama de riscos. Riscos locais, que aí eu falo assim de coisas mais sedimentadas e inteligíveis, como, por exemplo, contaminação da água, contaminação do solo, vetores, né, animais, pássaros, riscos aeroviários bastante grandes. Mas a percepção é que esses riscos locais ou regionais, eles são muito potencializados pela questão da discussão das mudanças climáticas. Porque o resíduo, né, no Brasil, no último inventário,
ele contribui com cerca de 4,4% do total das emissões dos gases de efeito estufa. Lembrando que dos resíduos, você tem a geração de um gás muito pernicioso para a atmosfera, muito mais perigoso do que o CO2, que é o CH4, que é o metano. Então, a degradação descontrolada desses resíduos provoca um risco muito grande. E a gente está falando de uma realidade que a gente está aqui discutindo hoje, economia circular, e a gente está num país que gera, por ano, 79 milhões de toneladas de resíduo, e que metade desses resíduos são encaminhados para lixões. E vamos falar, então, assim, de 100% dos resíduos, porque também é muito fácil assim, associar, né, o risco e o problema climático a um lixão, que tem aquele impacto ruim. Mas ainda existe uma figura outra, muito perniciosa, que é o tal do aterro controlado. O que é o aterro controlado? Né? Que ele não tem nem as melhores técnicas de engenharia de um aterro sanitário, mas ele também não tem aquela pecha de ser um lixão, e ele está ali meio no meio, mas gerando toda essa gama de impacto. Então, assim, aí a pergunta, poxa, como fazer, né? Como fazer para, então, a gente pegar essa realidade brasileira, complexa, difícil, isso porque eu não estou nem entrando ainda na questão social, falando de catadores, que é um elo fundamental dessa cadeia, e que hoje a gente usa até um termo, porque você fala de reciclagem dos catadores, mas a gente está falando de uma reciclagem da fome, né? Uma reciclagem feita de qualquer jeito, uma reciclagem sem valorização desse profissional, sem gerar o real valor que se pressupõe uma economia circular. E a gente volta agora para a discussão operacional, né? Então, acho que assim, o setor de resíduos ele está intimamente ligado com a pontinha do iceberg, Beatriz, que você trouxe lá em cima. Ele é capaz de ajudar no design. Então, por exemplo, não adianta a gente continuar fabricando as embalagens e querer gastar assim, rios de dinheiro para tratar uma coisa que já surge de uma forma equivocada. Então, a gente discute design de embalagem. Uma outra coisa são as políticas públicas. Políticas públicas e oferta de tecnologia. Que, se você não tiver esses dois lados, isso também não funciona. A tecnologia sozinha, como a própria Beatriz falou, não vai fazer milagre. Você precisa estar ancorada em uma mudança, um pressuposto cultural e ancorado nessas políticas públicas. Política pública, eu estou falando de lei, de regulamento, de fiscalização, de incentivo. E até falar uma coisa muito interessante. Dia 17 agora, 17/11, foi aprovada a primeira lei no Brasil de incentivo à reciclagem. Então, assim, é um ganho muito grande. É um deputado que é bastante ligado, o autor que propôs esse PL, é muito ligado ao setor, porque ele foi catador. Então, assim, ele tem uma história incrível com o deputado Carlos Gomes, e foi aprovado no Senado sem nenhuma mudança no texto da lei. Então, a gente vai ter agora incentivos fiscais para a cadeia de reciclagem e ainda 2 programas que serão geridos pelo Ministério do Meio Ambiente, de modo a gente ter uma receita e isso estimular novos projetos. É um fundo de apoio a projetos. Então, assim, muita expectativa, o setor comemorou muito no dia 17, acho que muitas coisas boas estão por vir aí. E, assim, para um pouco finalizar e voltar a palavra para vocês, a gente tem uma mudança, como eu falei, dessa ponta do iceberg, que as empresas estão ali, né, é o dia a dia delas, mas, se você não descer e ver o iceberg inteiro, você vê que nada disso tem lastro. Quantas vezes no Brasil, eu posso depois citar para vocês, houveram inovações tecnológicas, incineração, por exemplo, já teve, que é uma inovação tecnológica. Sistema Dano, que é um sistema francês de biodigestão. Muitas cidades brasileiras tiveram esse sistema, mas não houve assim, uma tropicalização da tecnologia, porque ela foi introduzida à revelia de vários aspectos culturais e de governança que são inerentes ao setor quando a gente fala de economia circular. Então, assim, o desafio é grande. Eu mais confundi do que expliquei agora, mas é um pouco esse cenário que a gente tem. Volta a palavra para você. Não, mas excelente, Letícia. Eu acho que a ideia desse nosso debate de hoje é justamente trazer essa visão sistêmica, esse olhar ampliado, né? E interessante que você traz essa questão de grandes projetos que já aconteceram no Brasil. Eu me lembro de um projeto no Rio de Janeiro que trouxeram a tecnologia da digestão anaeróbica para resíduos orgânicos,
com tecnologia da Alemanha. Então, tecnologia existe, né? A gente pode até ter a captação adequada, os instrumentos financeiros adequados para montar aquela planta. Mas depois que o projeto já estava, né, na sua fase de início, perceberam que todo o composto orgânico que ia ser produzido ali, eles não tinham pensado para onde que eles iam levar aquele composto orgânico. Nossa. E aí, cada vez mais que eles viam aonde eles tinham que chegar para levar esse composto orgânico, era tão distante que inviabilizava. E a cultura que era para ser utilizada para processar o material residual foi uma cultura baseada na geração de resíduos da Alemanha e não da característica brasileira. Então, quer dizer, são exemplos assim que, às vezes, eu gosto de dizer, ou os envolvidos eram inocentes, não tinham a informação completa, ou simplesmente não quiseram ver o todo, né? E a economia circular está provocando isso na gente. Vamos passar a ver o todo, essa fronteira expandida. E quando você faz também o olhar de design de embalagem, eu me lembro numa conversa com o Sandy Rogers, que foi a pessoa da Ellen MacArthur Foundation, que trouxe essa discussão da nova economia do plástico. E ele dizia assim, se a gente quer falar mais de reciclagem, a gente tem que falar... Não, se a gente quiser aumentar a taxa de reciclagem, tem que falar menos de reciclagem e mais de design de embalagem. Que é exatamente o que você falou. Não adianta a gente ficar querendo arredondar a cadeia. Então, para trazer um novo olhar para a gente de consumo, de embalagem, porque a gente está falando, vamos fazer embalagens mais reutilizáveis, né? Vamos carregar a nossa garrafa d'água ao invés de comprar. Mas a gente está falando de hábitos, né? Do segundo R, de rever valores, de rever atitudes. Não adianta a indústria mudar e trazer um produto para o mercado se o mercado não estiver preparado. Então, Cíntia Félix, da AZ Marias, fala para a gente como que você está estimulando essas novas formas de consumo da sociedade brasileira. Uau, Bia, que responsa, né? Bem, gente, a AZ Marias, ela é uma marca de moda. A gente se define como um negócio de impacto socioambiental, porque a gente opera em 3 grandes eixos. O primeiro, o pilar social, a gente oferece treinamento gratuito para as costureiras, para que elas saibam precificar a sua mão de obra e, assim, combater o trabalho análogo à escravidão, tão presente na indústria têxtil. A gente cria, no pilar ambiental, só peças de roupas partindo de resíduo têxtil. Então, aqui em São Paulo, 63 toneladas diárias, só Brás e Bom Retiro é descartado de forma irregular. Então, a gente pega esses resíduos produzidos e a gente dá uma nova dignidade para ele. A melhor matéria-prima que existe é que já está pronta. Ela já passou por toda a cadeia e, se a gente, como empresa, consegue absorver ela novamente, significa que a gente não vai emitir carbono, significa que a gente não vai poluir o meio ambiente, significa que a gente vai mudar a cultura local, das pessoas pensarem o resíduo como essa grande matéria-prima de destaque e não como fim. Então, a gente costuma dizer que a sustentabilidade, a economia circular, ela é o processo todo pensado e a gente opera trabalhando para mulheres de corpo real. Isso a gente atua desde 2015, agora em 2021 a gente recebe um reconhecimento e entrega o line-up do São Paulo Fashion Week, que é o maior evento de moda da América Latina, levando só essas 3 discussões para a passarela, antes nunca foi vista. Falando de embalagem, que é muito importante, quando a gente foi pensar na marca, eu ficava sempre pensando no plástico de uma única utilização. Quando a gente compra a nossa roupa online, vocês que estão aí nos vendo vão fazer esse exercício. Ela vem dentro de uma caixa, e dentro dessa caixa tem um plástico. Tudo bem? E aí você abre, tira a sua roupa ou o seu bem, aquele plástico a gente descarta, a gente sequer pensa qualquer outra utilidade para aquele plástico. A gente não entende aquele plástico como algo que, putz, eu tenho que me responsabilizar. Então, quando a gente entrega isso para o consumidor, a gente só utiliza caixas reutilizáveis. Então, já existe um sistema aqui na Grande São Paulo de indústrias que compram e vendem caixas
para que a gente possa reutilizar, prolongando assim o seu ciclo de vida. A gente só trabalha com papel, e aí vem papel semente, todos esses papéis que, para a gente, ele tem um ganho de impacto ambiental e de impacto social muito eficiente, porque uma vez que uma pessoa que está lá na casa dela recebe aquele papel semente e entende que aquele papel ela pode plantar, a gente está falando de um pilar cultural. Ela vai querer comprar de empresas que estão falando sobre isso. Porque ela vai achar, putz, se essa empresa pequena consegue, por que a empresa grande não consegue? Então, dentro das Ave Marias, a gente tem todas essas preocupações. E uma das falas da Bia que me tocou bastante é quando a gente fala de colaboração. As pessoas, às vezes, me parecem que elas têm medo de colaborar. Parece que é sempre, não, é só eu que sei sobre isso. Isso não é uma prática essencialmente brasileira. Nós descendemos de povos originários, de indígenas e pretos escravizados, onde a colaboração era algo muito natural. A gente sentava em coletivo, como estamos aqui, mulheres, para discutir sobre as coisas. E não tinha essa ideia de o que eu conheço é só meu e eu não posso colaborar com outro. Então, eu sempre fico me valendo dessa cultura ancestral, porque, para a gente poder falar sobre futuro, nós temos sempre que olhar para o passado e fazer um movimento de Sankofa, que é um adinkra dos povos acãs da África, que elas são ideogramas que falam sobre filosofia. Então, se eu preciso falar do futuro, eu preciso entender quem fez alguma coisa que foi muito pequenininha, mas que hoje eu posso ampliar, porque hoje eu tenho um recurso financeiro, hoje eu tenho um maior índice de tecnologias. Então, eu sempre fico indo no passado, olhando para frente e muito atenta às pessoas. Todas essas coisas incríveis que Bia falou, que nós estamos falando, é sobre pessoas. Se a sua iniciativa não está pensando como melhorar a vida de uma mulher que não está aqui sentada nessa plateia e ela está na casa dela, talvez a sua iniciativa vai falhar. Porque tudo que nós fazemos é para pessoas. Dentro das Ave Marias é para que a costureira tenha a melhor experiência, para que ela saiba que ela é valorizada, que ela é dignificada. É para que os meus colaboradores, de modo geral, a pessoa que faz uma estampa, a pessoa que pensa comigo como entregar isso, tenha a melhor experiência. E, no final, a gente vem nessa grande plataforma que hoje a gente está, que é esse planeta. Bem, existem estudos dizendo que a gente vai morar em algum dia em Marte, mas isso vai demorar no mínimo 100 anos, até 300 anos. Então, temos que resolver o problema aqui, agora, é urgente. E se nós, pessoas, não estamos pensando que empresas estamos consumindo e o que essas empresas devolvem para a sociedade, estamos falhando. Respirar custa caro. Façam esse exercício na casa de vocês. Para sair da sua casa até ponto X, quanto você gasta? E quanto do seu dinheiro impactou empresas pequenas? Eu sempre fico pensando isso. Eu saio da minha casa, eu pego o transporte público, eu opto em comer em qual lugar, eu opto comprar roupa em qual lugar. Todos esses pequenos microações impactam grandiosamente. Porque é a partir dessas microações que as empresas maiores vão perceber, puxa, temos consumidores falando de tal coisa, temos que prestar atenção. Então, aqui ficar falando de consumo é sempre falando de nós, consumidores, não eles, consumidores. Os consumidores não estão fora, os consumidores somos nós, todos nós. Todo mundo que está aqui dentro desse grande lugar que estamos, que é o MIS, todo mundo que está na sua casa hoje vendo a nossa palestra, nós somos os consumidores. Cobrem as empresas, todas elas, as empresas pequenas, as empresas grandes, as empresas gigantescas, cobrem o que elas devolvem para a sociedade. Porque hoje estamos nessa era da devolução. Precisamos devolver algo para a sociedade, para o planeta. E se a empresa não está fazendo isso, ela está fadada ao fracasso. Eu vou até bater palma. Para nós. Não, muito, muito bom, Cíntia. Eu acho que a gente está vendo, né, cada vez mais esses empreendedores, essas pequenas empresas nascendo com essa força, com essa energia. E isso é muito bom. Isso a gente vê que
temos esperança, né, de um mundo melhor. E você falou algo que é muito poderoso. A gente fica sempre colocando a culpa no outro, ou falando que a solução está no outro, mas não em mim. Mas o que a gente pode fazer, e às vezes são poucas e pequenas atitudes. E eu sempre brinco que, às vezes, a gente está num lugar que está com um pouco de lixo no chão, aí você fala, então eu vou jogar mais um pedacinho de papel, porque já está sujo mesmo. Por que a gente não faz ao contrário? Né? A gente teve um impacto nos Jogos Olímpicos dos japoneses catando os resíduos. E eu falo, vamos inspirar os outros, vamos pegar e vamos catar. E eu já fiz isso sem querer algumas vezes. E é impressionante como realmente é impactante as pessoas à sua volta, vendo quando você faz uma atitude diferenciada, as pessoas se conectam. Então, eu acho que a palavra do momento é equilíbrio, é conexão, é energia, é trazer uma nova energia, né? E eu acho que é muito poderoso quando a gente une a questão dos resíduos para transformar em matéria-prima, com design, performance, fazer peças bonitas, desejadas. Mas a gente tem que pensar também em escala, como escalar isso, como fazer disso um modelo comum. Né? E aí a gente entra nesse ponto da colaboração, né? Na participação de todos os atores, nessa visão sistêmica. E aí a gente traz a tecnologia e como que a tecnologia pode nos ajudar a trazer essa integração dos atores, a coletar dados, a trazer essa transparência, a rastreabilidade, para a gente poder ter essa inteligência, porque também não é só coletar dados. Não é, Luísa? Não é só coletar dados. Né? A tecnologia precisa coletar, processar, trazer uma inteligência e uma nova experiência ao consumidor de como se mover na cidade, de como trazer essa experiência. Então, eu queria chamar a Luísa Peixoto, da Quico, para falar um pouquinho de como que a Quico está trazendo esses novos modelos aí para as cidades. Obrigada pelo convite, Beatriz. É muito, muito bom poder estar aqui falando com todos vocês. Tem tanto conhecimento assim para compartilhar. E aí eu queria trazer, dentro desse contexto, né, de economia circular, um pouquinho do que a Quico está fazendo. Né? Como você disse, eu acho que ninguém faz economia circular sozinho. A gente está ali contribuindo um pouquinho. Né? E dentro desse contexto, é claro que quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente pode falar também muito desde recursos energéticos, né? A gente também pode falar de design de produto, de como a gente cria essa cadeia de produção dos veículos, enfim, desde uma bicicleta, um carro, um ônibus, um trem. Mas o que aqui a Quico está se propondo é uma mudança muito profunda na maneira como as pessoas se relacionam com os sistemas de deslocamento e mobilidade nas cidades. Tá? Eu acho que tem uma teoria, né, da mobilidade que está sendo vista como o futuro da mobilidade, que é a Mobility as a Service, mobilidade como serviço. E é isso que a Quico está tentando trazer para o Brasil. Então, explicando quem que é a Quico. Né? A Quico é uma startup de mobilidade. A gente surgiu em 2019. A gente já está em algumas cidades do Brasil atuando. A nossa ideia é ser uma plataforma de integração de serviços de mobilidade. A ideia da mobilidade como serviço é que cada vez menos as pessoas precisem possuir seus veículos privados, né? Que cada vez mais essa cultura da posse do veículo para se deslocar se perca e cada vez mais a gente tem acesso aos diversos serviços que as cidades oferecem. Isso tudo viabilizado pela tecnologia, né? A gente tem de uns anos para cá, a gente tem esse surgimento de novos meios de deslocamento, novos serviços através da tecnologia, né? Então, a gente vem aí falando da economia compartilhada, da economia do compartilhamento, onde a gente tem tanto serviços de bicicletas compartilhadas, veículos sob demanda, a gente tem também já ônibus sob demanda surgindo, né? A gente tem essa frota cada vez mais atuando de modo inteligente, com os dados, né? O GPS, os dados abertos, a gente sabe em tempo real, né, que horas que o seu ônibus está chegando.
Então, tudo isso criou um ecossistema onde a gente pode trazer confiabilidade para as pessoas, né, de usarem esses diversos serviços. O uso do carro, principalmente, massivo, né, da posse do automóvel massivo dentro do espaço urbano, trouxe vários malefícios para a sociedade como um todo, né? Cerca de 70% da poluição gerada nas cidades vem dos serviços de transporte, né? Então, assim, realmente... E aí a gente não precisa falar só dessa parte ambiental, mas também de parte social, né? A gente limita, se a gente prioriza a produção do espaço urbano pro carro próprio, a gente também está limitando socialmente quem tem acesso aos lugares, né? Se a gente está falando também de priorizar o carro próprio, a gente tem a questão dos acidentes, né? Número grande de acidentes, a gente está falando de construir viaduto, de degradar o espaço urbano, né, das pessoas não irem mais utilizar as cidades. E esse contexto da mobilidade como serviço está falando de a gente usar o espaço urbano, usar a cidade de uma maneira diferente. Então, é essa mudança profunda que a Quico está querendo trazer para as cidades. E aí, como você disse, o que a gente está querendo fazer não é a gente que faz. Mobility as a Service não é um aplicativo, não é a Quico. Mobility as a Service é política pública. A Quico é simplesmente um aplicativo que vai viabilizar que essa realidade aconteça, né? Que está trabalhando para isso. Hoje em dia, no nosso aplicativo, a gente já tem tempo real, né, diversos serviços de transporte, a gente tem serviços públicos e privados integrados na nossa plataforma, você já pode recarregar o bilhete dentro da plataforma. E aí tem uma outra questão também, né, muito importante, que é essa relação com o usuário final, né? Então, como você disse, a gente está olhando para pessoas. Então, a mobilidade, sistemas de transporte, uma vez pensam em deslocar assim, grandes volumes de pessoas, pensam as pessoas como carga, né? E não, a gente entende que a mobilidade ela tem que ser feita para as pessoas, para o indivíduo. Então, uma das principais questões é a gente qualificar esse deslocamento, pensar maneiras, inovações para a gente incentivar as pessoas a tomarem decisões mais qualificadas, mais conscientes também, né? Então, a ideia é a gente usar a plataforma onde a gente incentive certos comportamentos. A gente tem uma plataforma de comunicação, né, que faz parte do dia a dia da pessoa. Então, a gente já tem uma central de benefícios, né, onde a gente vai gerando descontos, benefícios, vai incentivando a pessoa, criando pontos, enfim, a utilizar a mobilidade ativa, por exemplo, que é a caminhada, ou a bicicleta, que é uma mobilidade que gera muito menos poluição, né? Nenhuma, né? Se a gente for pensar, nenhuma poluição, e também usa menos recursos do meio ambiente, né? Então, a ideia é que a gente possa incentivar comportamentos positivos também ao longo da vida da pessoa e consiga realmente promover essa mudança de hábito, de comportamento, né? A gente quer trabalhar com... E aí a gente depende das diversas empresas, né, seja elas de mobilidade, seja instituições interessadas também em trabalhar com a gente para promover esses comportamentos, e principalmente com os governos, né, que têm essa visão muito da promoção da política pública, né? A gente está com a plataforma aberta sempre para essas parcerias. E aí, sim, né, para a gente conseguir executar isso, a gente precisa dessa colaboração e a gente precisa também de políticas públicas de incentivo. Hoje em dia, a gente trabalha muito também com a ideia de abertura de dados e abertura dos sistemas de transporte também, de pagamento, de comercialização, né? Porque se a gente consegue trazer a informação e o acesso, que é o pagamento, né, a gente consegue realmente criar uma jornada efetiva para as pessoas. Então, hoje em dia, quando a gente fala de dados abertos, a gente também cria um ciclo positivo dos dados, né? A gente acredita que os sistemas de transporte público, né, devam abrir esses dados, que são dados operacionais, né, que eu estou falando aqui, de operação, que horas que está chegando o ônibus, está cheio, está lotado, não está, como é que é? Então, assim, a gente utiliza esse dado, cria um produto mais qualificado para o usuário, trazendo mais confiabilidade. Ele vai se sentir cada vez mais confortável em usar o transporte público, por exemplo, né? Mais confortável, mais eficiente. A gente vai gerar um monte de dado também através da nossa plataforma, que a gente vai devolver
para o governo, também para ele planejar essa infraestrutura de maneira cada vez mais eficiente. A gente já tem parceria, por exemplo, com o Rio de Janeiro, saiu ontem, foi divulgada essa nossa parceria com a cidade do Rio, onde a gente compartilha dados sobre os feedbacks dos usuários continuamente num dashboard. Então, assim, a gente consegue fazer também esse ciclo positivo do planejamento da mobilidade. Enfim, esse é um pouquinho aqui de como a Quico entra na cadeia. Como eu disse, a mobilidade circular ela tem outros aspectos também, mas é como a Quico tá se propondo a atuar aí no ciclo da economia circular. Não, fantástico, Cíntia. Eu acho que é um exemplo bastante emblemático, né, do que a gente apresentou, dessa visão sistêmica, dessa conexão. Trazer alguns casos aqui para a gente analisar, né? Quando surgiu o carro compartilhado, né? o Uber, os aplicativos, foi assim um boom, né? E tinham dois aspectos muito positivos: a facilidade, a conveniência, o custo acessível, e geração de empregos, né? A possibilidade daquele ator trabalhar naquele sistema. Mas com a evolução daquele modelo, eu acho que a gente pode ver que houve uma mudança da mobilidade, muita gente, então, saindo da mobilidade pública, que você falou, coletiva, para os carros, com uma pessoa. Então, será que esse carro compartilhado, o Uber, está trazendo benefício para a cidade? Se a gente está trazendo uma pessoa para ficar dentro de cada carro e aumentando o trânsito, né? E a gente está vendo aí também que eu estava vindo aqui no Uber para cá, e ele falou: as pessoas não estão mais querendo trabalhar no Uber, não estão mais querendo trabalhar no táxi, porque enxutou muito também o benefício econômico para aquele motorista. E aí, às vezes, a gente tem que se perguntar, como a Cíntia comentou, né? O nosso papel. Então, a gente quer pegar o Uber mais barato possível para ir daqui e ali. Mas esse mais barato, alguém está te levando, alguém está te trazendo, né? É a mesma coisa da comida que você pede em casa. Coitado do cara que está lá na bicicleta. Às vezes você está pagando zero, você está pagando R$5. Então, qual o seu papel também? A gente tem que saber também o valor das coisas. Então, eu achei muito interessante quando você falou da importância dessa integração. A partir do momento que a gente tem a visão, né, então eu vou andar 2 quarteirões, vou pegar o ônibus, depois vou pegar o metrô, a gente fica mais confiante em pegar a mobilidade pública. Só que a cidade tem que colaborar, né? Tem que ter uma mobilidade pública eficiente. Uma outra historinha, eu estava morando na Inglaterra por alguns anos e fazia toda a minha mobilidade por metrô, né, ônibus. Cheguei na cidade de São Paulo, sem conhecer direito a cidade de São Paulo, e fui para um grande evento no Hotel Transamérica. Olhei no mapa, estação de trem, pertinho, dá para eu ir andando ali da estação de trem. Você, meu colega, salta ali no metrô do Hotel Transamérica e tenta andar até o Hotel Transamérica. A calçada simplesmente termina. Termina. Eu toda arrumada, de salto alto, andando pelo meio das calçadas e aí atravessando a rua, e entrei pelo hotel pela entrada de carro, porque não tinha entrada de pedestre. Então, quer dizer, realmente sistêmica a mudança. Os atores públicos trabalhando com os atores privados, com os empreendedores, não é mesmo? Então, eu acho que a gente trouxe aqui exemplos incríveis. E eu vou provocar, então, vocês agora para a gente fazer um debate entre nós. Cada uma vai fazer uma pergunta uma para a outra. Não sei se tem perguntas da nossa audiência também, se vai chegar alguma coisa para a gente. Mas vamos pensar aqui, então. Vou começar com uma pergunta. Letícia, vocês trabalham com resíduos têxteis? Como é que vocês veem essa questão? Porque
a Cíntia nos trouxe essa questão, né, de como reutilizar o resíduo têxtil, mas é um grande desafio essa logística também, né, Cíntia? Sim. Como você traz... eu falo que na economia circular não existe logística reversa. Não. Existe cadeia reversa. Perfeito. A partir do momento que existe uma Cíntia demandando aquele material como matéria-prima, não é mais resíduo, não é... Ai, meu Deus, eu tenho que pagar para a minha logística reversa. Não. Como que a gente pode unir aí a Solvi com as Zé Marias? Quem Por quer favor. fazer algum comentário aí? Legal, vou trazer uma colega depois para esse debate, que é a Ariane Maier, né, que é a nossa gerente de sustentabilidade, também economia circular, que está à frente de um hub que chama Sol Circular, da Solvi, onde o objetivo é justamente mapear essas cadeias. Mas, para responder essa pergunta, acho que eu vou voltar numa coisa muito interessante que você falou, mercado de subproduto. É basicamente isso que você está falando quando você fala da gente buscar uma logística para trazer esse insumo para uma nova atividade produtiva, substituindo, assim, como você muito bem colocou, um material de origem in natura, de origem primária. E, nesse impacto, você elimina, né, uma série de situações de riscos ambientais, e não só ambientais, né, econômicos, sociais, etc. Mas o que acontece é que, de modo geral, na América Latina como um todo, acho que na América, acho que incluindo um pouco os Estados Unidos, a realidade na Europa é um pouco diferente. O nosso mercado de subproduto, tirando energia, ainda é um mercado muito imaturo. E aí, o que significa um mercado muito imaturo? Que você não tem Você não tem o controle da origem desse material. Então, você não tem qualidade e quantidade controlada. E você também não tem os processos produtivos disponíveis, principalmente em larga escala. A gente não está falando só em larga escala, porque foi uma outra coisa que eu gostei muito da sua fala, que assim, não só são as coisas grandes, gigantes, que entram no tema economia circular. A gente está falando de indivíduos também. Uma coisa interessante sobre tecidos, que é legal trazer, tecido é um grave problema no Chile. O Chile ele tem uma questão de formação de imposto com relação à roupa muito barato. Não tem indústria têxtil no Chile. Então, tudo vem de fora. E vem num valor muito barato. Então, as pessoas jogam muito fora as roupas. E quando você vai fazer uma caracterização desses resíduos, é impactante, é uma coisa assim, chega às vezes 20% do total da massa é roupa, é tecido. E o que acontece? Eu estive no Chile, uma ocasião, implementando o tratamento mecânico biológico, que é um tratamento da fração, se estabiliza a fração orgânica antes da disposição final, para evitar alguns problemas, como, por exemplo, geração de gases em demasia, entre outras coisas. E a tecnologia não funcionava. Não funcionava, dava o que a gente chama de anaerobiose na leira, né? O oxigênio sumia, aquilo esquentava, corria o risco de combustão. Então, a gente tinha que desmanchar tudo para não pegar fogo. E, quando a gente foi estudar e entender um pouco melhor, o problema era o tecido. Sim. Então, a quantidade. Aí, recentemente, eu dando uma olhada em notícias da América Latina, eu vi uma matéria sobre resíduo, roupa no Chile. Isso, o ano que eu estou falando disso, 2002, assim, que a gente tinha esse problema. Então, assim, ou seja, a gente está em 2021. A gente passou 20 anos e o problema permanece igual. Eu acho que a questão toda é o mapeamento da cadeia. Então, por exemplo, a gente ter o contato, saber dessa iniciativa, por exemplo, e conseguir planejar essa circularidade. E isso é bastante possível, mas a gente precisa de política pública, porque existem dois pontos muito importantes. A questão cultural da separação, e a questão da responsabilização econômica financeira por tudo isso. Em São Paulo, por exemplo, a gente não tem tarifa de resíduos. Não. Nenhum de nós aqui pagamos nenhum real por todo o resíduo que a gente gera. Isso a gente está falando da cidade de São Paulo. Né? Eu não sei dar outro nome para isso, a não ser um tremendo absurdo. Porque o resíduo ele é muito interessante, e aí vem a questão da sua responsabilização, ou seja, você pagar uma tarifa, porque o resíduo ele começa como uma facility. Né? Então, é internet, telefone, luz, seu próprio condomínio, limpeza do seu condomínio e o seu resíduo.
Então, você teria que pagar por isso igual você paga pela disponibilidade desses outros serviços. E isso já não acontece. E, do outro lado, ele entra como commodity, porque ele faz justamente como você comentou. Ele substitui a matéria-prima in natura, reinserindo na atividade econômica materiais que antes seriam descartados como resíduo, como lixo. Então, acho que o grande mote é o mapeamento. Então, hoje, de forma assim, bastante objetiva, a gente não tem uma cadeia voltada para tecido, mas não impede de que esse seja um tema agora que, em conjunto, a gente possa estudar, pensando até mesmo, quiçá, numa coleta específica nessas regiões, como você comentou, do Brás, aqui em São Paulo, que são notórios geradores, e essa é uma experiência que a gente teve em São Paulo, que foi realizar a coleta seletiva de orgânicos de feira. Então, toda feira livre se misturava com outro resíduo, e é um material extremamente nobre, o de feira, é um orgânico nobre. Então, a gente criou uma coleta separada nas feiras de São Paulo e pátios de compostagem low-tech, né? Tudo muito simples, com leira, revolvimento manual, aqui na Lapa. E, assim, é um case que virou um sucesso. O próprio governo alemão colocou isso entre boas práticas da América Latina, e foi relativamente simples. Foi quando a gente criou a oportunidade. E o escoamento desse material, como também em pequena escala, não acaba acontecendo esse problema que houve no Rio de Janeiro, que é uma outra situação que a gente volta à dificuldade de subprodutos, como a Beatriz comentou. Eles geravam composto orgânico, mas para você levar esse composto para quem vai ter essa demanda, o custo de transporte inviabilizava a própria operação. Então, uma outra coisa é, onde que está a demanda? Onde que está a sua central de produção? Faz sentido a gente fazer alguma coisa tão longe da sua central de produção? Ou, por exemplo, transformar, levar para Caieiras, beneficiar em Caieiras e voltar para a sua fábrica, para a sua manufatura? Não tem sentido. Então, tudo tem que acontecer ali mais ou menos próximo, num sentido orgânico, pensando na cidade. E aí isso entra totalmente no teu debate, porque a gente está falando de transporte. Tudo isso aqui que eu estou falando está sendo transportado de uma forma rodoviária em algum momento. Então, é muito interessante ver as camadas dos assuntos, né? Como é um grande tecido, né? A gente vê uma ligação muito forte. Se você olhar muito de perto, assim, você vai ver lacunas. Mas, quando você olha de uma forma sistêmica, é bastante homogêneo. Acho que está aí o segredo, mapeamento e aproximação. Não, perfeito. Eu acho que o que você nos traz é muito do que a gente vem discutindo no Hub de Economia Circular, e a gente ontem... E, na segunda e na terça, a gente teve um debate que foi liderado pela Embaixada da Eslovênia no Brasil. A Eslovênia tem a presidência do Conselho da União Europeia, e uma das agendas que ela quer trazer muito forte é a economia circular. Então, a gente fez um evento com a EULAC Foundation, que é uma fundação que faz essa ponte entre a América Latina e União Europeia, e o debate era sobre governança e escala. Então, o que eu acho que... Eu fico muito contente de ver o fluxo da nossa conversa caminhando nessa direção, para a gente mostrar para aqueles que estão nos assistindo o que é economia circular. Não é só fluxo de materiais, não é só design de produto, embalagem. É governança, é escala, é colaboração, é fazer junto. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai fazer a transição, porque cada elozinho vai fazer uma parte. Então, quando você fala de responsabilidade econômica financeira pelos resíduos, eu transformo essa narrativa em percepção de valor da matéria-prima secundária. Perfeito. Não é? Então, a partir do momento que a gente tem uma nova percepção de valor, se lembra na linha do tempo que eu mostrei, o terceiro foco, criação de mercado para matérias-primas secundárias. Quando o mercado começar a puxar, a gente integra toda a cadeia. Então, sim, política pública é importante, mas eu acho que o que a gente também tem que provocar são projetos pilotos, como também no Passo a Passo nos mostrou. Vamos integrar essa cadeia? Vamos juntar algumas empresas que estão gerando os resíduos com empreendedores que querem essa matéria-prima, com atores que podem fazer a logística, que estão manuseando o resíduo, juntar e falar, como é que a gente faz isso? Porque, na verdade, a gente não sabe fazer sozinho. Cada um tem um pedacinho. É um quebra-cabeça que a gente está montando. E precisa de cada pecinha. Por isso, o papel dos articuladores, dos facilitadores, desses ecossistemas, trabalhando de forma conjunta,
para atingir um novo equilíbrio econômico. Enquanto logística reversa e processamento de resíduo for visto como custo, ele não vai ser visto como matéria-prima. Então, ele tem que ser visto como matéria-prima. A gente tem que incorporar o impacto ambiental dentro dessa valorização também. Porque a gente está deixando de gerar aquele resíduo a partir do momento que a gente está transformando o resíduo em matéria-prima. E aí que entra a questão de percepção de atitudes, de valores, da sociedade, dos processos, de cada pessoa, né? Então, onde que a gente pode levar a nossa discussão agora? Luísa, me diz como que vocês estão trazendo, então, o poder público para essa discussão, levar não só essa discussão de uma ferramenta, de um aplicativo, mas essa importância de fazer esse olhar sistêmico para planejamento das cidades. Você trouxe aí uma grande notícia que vocês agora estão no Rio de Janeiro, assinaram um acordo lá. Como é que é isso? Conta para a gente um pouquinho aí dos bastidores. Beatriz, eu acho que quando você deu esse depoimento seu falando que eu fui pegar o metrô, mas eu não tinha como sair do metrô e chegar no evento, né? É isso que é o planejamento integrado das cidades, né? A gente entende, por a gente ser uma plataforma intermodal, a gente fala que intermodal é mais do que multimodal, porque multimodal tem vários. Inter você integra de maneira inteligente, né? Então, a gente é intermodal e a gente tem muitos dados extremamente valiosos que vão ajudar o poder público a entender cada vez mais o comportamento das pessoas. A gente não está falando só de um levantamento, de uma pesquisa dentro do sistema de transporte público, que é um nicho ali dentro do sistema de mobilidade. A gente está falando de ter ali uma compreensão do comportamento das pessoas nos seus deslocamentos na cidade. Então, o que a gente espera é a gente poder usar esses dados, trabalhar eles, transformar eles em inteligência, né, para poder colaborar com o poder público para essa questão do planejamento urbano, né? Porque, por exemplo, se a gente começar a ver, tem muita gente que desce naquela estação e não consegue andar. Poxa, vamos fazer um projeto aqui de reurbanização. Porque no passado, foi o que eu falei antes, né? A gente tinha essa ideia de cada um tem que ter seu carro, né? E isso era o futuro, e isso era a solução dos problemas das pessoas. Só que a gente viu que não dá para todo mundo ter seu carro, não tem espaço, não é economicamente viável. A gente tem que trabalhar os recursos de uma maneira mais eficiente do espaço urbano, os recursos naturais de uma maneira muito eficiente, né? Então, a gente tem que começar a priorizar esses meios de deslocamento mais, não só eficientes, mas efetivos, como você colocou. Então, a nossa ideia, e a gente entende que isso é muito positivo para a empresa, diretamente para a empresa, né? Essa parceria com o poder público. Porque se a gente consegue qualificar o sistema de transporte para as pessoas, né? A gente consegue qualificar a experiência das pessoas, porque a gente está ali trabalhando numa mega experiência digital ali para o usuário, dentro do aplicativo, mas ele vive a realidade do deslocamento dele. A nossa é uma parte, né, da experiência. A gente está querendo dar para ele toda a facilidade de informação, de pagamento, de acesso, de entender a cidade. Mas ele vai viver aquela experiência no sistema de transporte, público ou privado, espaço público também, urbano, né, que é a caminhada. Então, a gente entende que se a gente dá esses insumos, esses dados, essas informações para o poder público fazer esse planejamento das cidades, a gente também vai entregar um produto melhor, uma experiência mais qualificada como um todo, né? Então, para a gente, por isso que eu falo realmente, mobilidade como serviço é política pública. A gente entende que, e aí a gente acha super importante também trazer não só o governo, né, o setor público para dentro dessa discussão, mas também empresas, diversas empresas que ofereçam não só serviços de mobilidade, mas na Quico a gente fala muito da mobilidade expandida, que é o serviço de mobilidade, por exemplo, que vai qualificar o seu deslocamento, que é, por exemplo, serviço de streaming de música, que você pode ir escutando ao longo da sua jornada, que é você ter a facilidade de pegar um café na estação. Então, isso é mobilidade expandida, isso é você pensar como que você qualifica como um todo. Então, as empresas como um todo, a nossa ideia é ser essa plataforma de impulsionamento de empresas que colaborem com essa visão, né, de
de promover esse deslocamento das pessoas de maneira fluida, qualificada, cada vez mais consciente, sustentável, com mais impacto social também. Então, é um pouco nessa linha, assim, não sei se eu acabei falando demais aqui. Perfeito. Eu não conhecia a Quico, agora vou logo lá me conectar, porque história que não falta, porque eu testo tudo. Tudo que aparece, eu testo. A última foi tentar pegar a bicicleta compartilhada aqui em São Paulo. Comecei a seguir a ciclovia, de repente a ciclovia acabou. Pois é uma realidade. E a gente quer evoluir, né, nisso, né? Quando a gente e aí só trazer também uma questão, né, muito legal das bicicletas compartilhadas, né? Essa questão do próprio reuso da bicicleta compartilhada, né, também, que é uma questão. Hoje em dia a gente vê na China, que tem muitos programas de bicicleta compartilhada, os cemitérios de bicicleta, né? O que se faz com aquilo, como que a gente vai usar. Então, hoje em dia, eu estava doida para falar disso aqui agora, porque eu acho que não tem uma solução e a gente tem que começar a pensar melhor nesse design desses produtos, das bicicletas, como que a gente faz. Aqui no Brasil, a gente sabe que fechou uma empresa, teve outra empresa que foi lá e comprou as bicicletas e está reutilizando. Então, assim, já é uma maneira da gente entender essa cadeia melhor, mas, obviamente, a gente está no início de um processo, tem muita coisa para melhorar. Mas a gente acredita que cada vez, quando a gente pensar menos nesse ownership dos produtos, né, cada vez mais nos serviços, e como a gente traz ele de forma inteligente, a gente vai poder qualificar para entrar dentro nesse conceito de cidade circular, de mobilidade circular como um todo. Não, você trouxe um caso muito emblemático, porque muitas pessoas estão achando que a economia circular é só uma plataforma digital. Se é virtualização, eu estou dentro da economia circular. E esse é um caso clássico. Não adianta eu colocar uma plataforma digital, criar uma experiência, trazer um serviço, se aquele produto que está inerente naquele serviço não foi desenhado para durar. Então, Exato. você está parcialmente circular. Por isso, a importância sempre de olhar o sistema como um todo. Então, essa embalagem tem que ser durável. Se ela vai ser compartilhada tantas vezes, é igual na questão de roupa compartilhada. Você tem que desenhar uma roupa que tenha qualidade, porque senão você não vai conseguir compartilhar. Então, a gente está trazendo muita discussão, que a gente fala das fronteiras. Tem a fronteira linear e as fronteiras da economia circular. Quando a gente vai para um banco de financiamento para financiar um negócio circular, a gente fala, olha as fronteiras, porque senão você está trazendo só uma parcialidade e lá na frente, aquela plataforma digital com aquele produto que não foi desenhado de forma circular, vai dar problema. Então, se a gente não começar a pensar de forma expandida, de forma a olhar o valor de forma diferenciada, a gente vai estar trazendo soluções parciais. E aí eu vou trazer, acho que é a última perguntinha para a Cíntia, que eu acho que é um ponto interessante, que eu vejo muito nessa discussão do setor têxtil e grandes empreendedores que estão utilizando resíduo como matéria-prima, que as grandes empresas viram e falam assim, você quer resíduo? Eu te dou o resíduo aqui. Toma aqui, ó, a montanha de resíduo. Você não trabalha com resíduo? Toma aqui. Então, essa questão de doação, né, e de valorização vai no encontro do que a Letícia falou. Então, a gente tem que trabalhar toda a cadeia, os pequenos, o grande, para entender que logística reversa não é custo, que logística reversa não é doar para um empreendedor e você falar, olha que bonitinho, eu estou ajudando o empreendedor. Ele está solucionando um problema seu, indústria. Então, você tem que pagar para ele por aquele material. Né? E aí, aquele material com aquele valor vai ter que ser custeado, então, dentro de um processo produtivo. Como é que você está fazendo isso, Cíntia? Aonde que você pega os resíduos? Como que você está solucionando esse problema? Eu aposto que você já passou por isso. Eu já passei por várias histórias. Uma história que eu gosto muito de contar quando eu abri a Zé Marias é que nós tivemos que fazer uma viagem até o sul. Os dois grandes polos de resíduo têxtil no Brasil é São Paulo e o Sul. Então, eu morava no Rio de Janeiro, eu vinha a São Paulo de ônibus, pegava
sacolas de rafia gigantesca, de 20, 40 quilos, botava nas costas, botava no Uber, ia para a rodoviária. Tudo isso acontecia na mobilidade urbana. E aí, cheguei lá no Sul para conversar com uma empresa, que eu não vou citar nomes, mas provavelmente alguém da empresa vai ver, porque eu mandei convite para eles. E eles falaram, ai, não, porque, olha, a gente tem isso aqui tudo de resíduo. Aí eu falei assim, nossa, é bastante. E esse resíduo está mapeado, a gente sabe a fibra o que é, de onde que veio. Aí eles, não, é resíduo, não é só coisa, você pode levar. Aí eu olhei e falei, meu, como eu vou levar isso para o Rio de Janeiro? Aí eles, ué, é só tu pagar o transporte. Eu falei, então, mas não é sobre isso. Porque se eu transportar isso dessa forma, eu vou também impactar. Ele, não, mas aí o seu resíduo já está resolvido. Isso foi uma coisa assim que a gente teve que conversar muito, de entender como era essa forma. Nós trabalhamos num sistema slow, que a gente não produz 50 bilhões de peças iguais, é sempre uma coisa mais reduzida e específica para a pessoa. E a gente teve que fazer todo um trabalho de jeitinho do resíduo para que a gente conseguisse acessá-los. Mas, basicamente, hoje a gente compra, o que hoje na Zé Marias, para mim, é um grande desafio / problema, porque o resíduo têxtil hoje ele está sendo extremamente valorizado. Então, um exemplo vivo, recentemente, no começo do mês, eu fui até o Brás conversar com os meus fornecedores, e um jeans, da calça jeans tem na sua casa, custava, no começo do ano, 12, 15 reais o metro de resíduo. Hoje custa 28. Sendo que o tecido, esse pronto dessa coleção, custa 30. E aí, ele, conversando comigo, ele, Cíntia, tá inviável, porque os caras me passam resíduo a 25, eu tenho que vender a 28, e na loja aqui do lado, o tecido novo custa 30. Então, a pessoa não vai querer comprar comigo mais, porque aqui do lado é 30. Então, para ela, de 28 para 30, são poucos reais. E aí eu fiquei, como que a gente pensa isso? Como que a gente torna isso mais agressivo, ao ponto das empresas entenderem que eu não estou solucionando o meu problema. Eu estou solucionando, como você bem pontuou, o problema delas. Porque são elas que geram. Eu só estou resolvendo o final. Porque se não tivesse empresas como a minha, esse resíduo ia continuar existindo. Como minha filha tem 2 anos, fez 3 ontem. E um dia a gente conversando, eu falando, Maria, o que é isso? Isso é um lixo, você vai jogar fora? E ela virou para mim e falou, mamãe, não existe fora. Olha. Tudo está dentro do planeta. E aí meu companheiro olhou e falou, a gata tem 2 anos, ela sabe que não existe jogar fora. Então, as pessoas dessas empresas, às vezes, acham que a gente está fazendo uma filantropia, do tipo, eu sou uma catadora de lixo. Não é sobre esse lugar. Nem os próprios catadores são nesse lugar. Nós somos pessoas que estamos resolvendo um problema que a indústria criou. Porque a indústria não pensa em criar produtos a fim de diminuir o resíduo. Então, quando uma tecelagem faz um tecido de 20 quilos e a empresa só usa 10, e ele não tem essa flexibilidade de compra, ele está gerando resíduo. E eu só vou resolver o problema dele, mas ele que causou. Exato. Hoje a gente teve inúmeras empresas que trabalham com pequenos empreendedores vendendo 1 metro, 2 metros, 5 metros. Mas as empresas grandes, essas grandes tecelagens, eles ainda não veem isso como um valor. Essa discussão aqui eu tenho cotidianamente com empresas de grande porte. Eles falam, mas a gente tem que produzir. Eu falo, gente, mas é uma questão simples. Se você consegue produzir um tecido de 20 metros, você consegue produzir um de 10. Tem essa opção para o teu consumidor. Pessoas. Porque quando ele entende que existe alguém dentro da nossa cadeia fantástica que vai comprar só 10 metros e ele oferece para essa pessoa uma opção de compra de 10 metros, ele está falando que ele está preocupado em não gerar resíduo. Agora, quando ele é inflexível, ele também está me dizendo que ele quer gerar o tecido e que ele escolhe gerar o tecido, gerar o resíduo, e alguém resolve esse problema que não é meu. E aí eu sempre fico... um pouquinho de dedo na ferida e um pouquinho de carinho, tipo, eu resolvo seu problema, mas vamos conversar e vamos criar soluções juntas. Então, é um enorme desafio. O segundo maior desafio que a gente enfrenta hoje é investimento. Acho que, nós que somos empresas, as pessoas têm que nos ver como
coisas que merecem abarcar dinheiro. E eu acho que quando a gente tem o investimento e essa... Eu sou uma ativista entusiasta, eu vivencio isso. E tem pessoas com esse feeling, com essa garra, com essa força. A gente tem políticas públicas, a gente tem empresas juntas querendo criar, e aí a gente faz todo um sistema. E aí essa discussão não vai precisar mais existir, porque as pessoas já vão virar isso o cotidiano delas. Então, eu vou ser só uma das empresas que fez alguma coisa em algum tempo, eu vou ser esquecida no tempo, o que vai ser ótimo, porque eu não vou precisar mais discutir. E o que a gente faz hoje é isso, criar essas ideias, botar essa sementinha na cabeça de alguém, a ponto que daqui a um tempo ela fale, eu vi uma palestra e as meninas falaram sobre isso e eu quero fazer ações. Então, o nosso desafio é esse, e o que eu sou extremamente agradecida por todos os dias acordar é por poder fazer isso. Eu faço o que eu amo, então eu sou sempre a pessoa mais animada do rolê. Mas é isso, né? Por mais atores de transformação. Sim. E eu acho que é essa mensagem que a gente quer deixar aqui, final do nosso painel, que a gente precisa de um novo modelo econômico, um novo modelo produtivo, que é baseado na integração de todos os atores, na colaboração, de fazer junto. E eu acho que esse é o maior desafio, é essa percepção de valor de forma diferenciada em todos os elos, e que a gente não vai transformar fazendo cada um pedacinho. A gente tem que fazer uma transformação sistêmica e ao mesmo tempo. Por isso que esses ambientes de ecossistema são importantes, trazer vários atores para a mesa. E eu acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui, Cíntia, é o seguinte: as empresas não são mais inocentes. Ninguém mais é inocente. A gente trouxe vários dados, exemplos e realidades. Então, agora é a hora de fazer. A gente já sabe o porquê fazer e agora a gente está na hora do como. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos de empresas que estão fazendo, mas que precisam de outros elos juntos para fazer e potencializar e gerar essa escala, redesenhar o produto desde o início. Então, vamos fazer junto. Eu acho que o São Paulo Tech Week está trazendo esse debate de uma forma brilhante. E é isso aí. Fica aí a informação. Meninas, muito obrigada. A gente tem um comentário e uma pergunta no nosso chat do Alexandre Lazari. Em primeiro lugar, ele gostaria de cumprimentá-las pela conversa interessantíssima. E ele diz: economia circular é política pública e é uma questão de sobrevivência a longo prazo. Obrigado pela liderança e capacidade de inovação que vocês trazem à discussão. Pergunto, em especial a Letícia, especialista em resíduos, como ela vê as oportunidades de desenvolvimento da economia circular do vidro. O que precisamos para decolar, como fizemos com latas de alumínio? Qual o papel do poder público e das empresas de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos nesse desafio? Sensacional, agradeço a pergunta. E eu conheço, eu sei quem é o Alexandre Lazari. O Alexandre Lazari, ele é um engenheiro, ele está atuando hoje como vice-presidente da América Latina da Sibelco, que é uma empresa muito tradicional na Europa de mineração. E o Alexandre, ele quer mover montanhas agora, porque ele quer implementar em escala comercial, em larga escala, a reciclagem do vidro no Brasil. Sim. Então, ele está com um desafio muito grande, ele está muito interessado. Qualquer evento desse tema, ele está, encontro com ele agora em todos os lugares. Agradeço a pergunta. Eu acho que uma coisa, Bia, que eu queria comentar antes da pergunta do Alexandre, é que assim, parece que encaixou nós três aqui, né? Quem sabe a gente volta num próximo evento com um projeto piloto da gente, porque eu estou achando que tem tudo a ver, uma sinergia muito grande, justamente com o que você falou, né? A gente não vai dar a solução sozinho, né? Não vai ser a Cíntia sozinha que vai lá resolver e discutir isso. Tudo passa por uma questão de logística, que eu acho que passa muito por vocês, e vem com a gente também nessa parte produtiva. Enfim, eu acho que se vocês toparem, a gente podia bater um papo depois. E aí, ano que vem, você traz a gente de novo, a gente contando sobre o piloto e você facilitando a gente. Consegui aí, fazer o meu papel. Surgiu um negócio. E era criar esse fluxo e essa conexão entre todo mundo. E criou, foi muito legal.
E só respondendo a pergunta do vidro, que eu acho que esbarra, talvez, na mesma coisa que a gente vai ver no tecido. Com relação às latinhas, você tem o subproduto, que é extremamente valorizado. E ele é tão valorizado quanto o produto extraído in natura. O debate é, o produto reciclado, ele, para ser utilizado e entrar na economia circular, ele precisa ainda continuar sendo mais barato que o produto in natura? Porque a reciclagem se justificou muito tempo assim. Ah, não, se extrair da natureza é mais barato, vamos continuar extraindo da natureza. E o vidro tem uma problemática muito grande, porque é a questão das cores. Até pouco tempo, você não tinha tecnologia disponível para fazer uma separação por cor que garantisse que aquele material teria uma entrada significativa no mercado do ponto de vista econômico. O vidro misturado, ele tem um valor muito menor do que o vidro separado por cor. Então, existem iniciativas da Ambev, mas ainda tudo muito pequeno, ainda em termos de projeto piloto, para separar esse material. Algumas cervejarias aqui em São Paulo, mas daria para trabalhar isso de uma forma mais sistêmica. Nesse caso em específico, seria a questão da logística, como que a gente faz para chegar, como que a gente faz para separar esse resíduo na fonte que ele está sendo gerado e depois plugar uma questão tecnológica, que hoje já está assim, bastante superada. Você tem sensores óticos que fazem separação. Inclusive, São Paulo possui 2 centrais mecanizadas de triagem de resíduos, oriundos da coleta seletiva, extremamente high-techs. Uma, se não me engano, é tecnologia espanhola, outra é tecnologia alemã. E aí eu deixo o convite aqui também para vocês, para a gente poder fazer uma visita nessa central, que eu acho que é uma experiência muito bacana ver isso funcionando ali, essa separação de uma forma produtiva. E um dado que eu vou levantar para te trazer, Cíntia, a gente faz sempre gravimetria, estudo da composição característica, quanto que está vindo de resíduo têxtil na coleta seletiva de São Paulo. Eu me comprometo a entrar em contato e a gente passar esse dado e, quem sabe, a gente pensar em alguma coisa. Acho que não sei se está respondida a pergunta do Alexandre. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que eu passo a palavra aí para os organizadores para fazer um fechamento aí do nosso painel. Agradeço as meninas incríveis, transformando aí a nossa economia e trazendo cada um a sua pecinha. Mas é isso, Letícia, a gente tem que criar esse novo quebra-cabeça. E se você está indo ouvindo a gente e quer criar o quebra-cabeça com a gente, vem com a gente, não é isso? Tchau, tchau, tchau. Incrível, faço minhas as suas palavras. Que debate sensacional, né? E nada mais apropriado que ter uma mesa redonda para falar de economia circular, né? Mas muito, muito obrigado, pessoal, pelas contribuições de vocês. Foi realmente incrível ter presenciado essa troca aqui e até pegando a sua deixa, incentivar a todos vocês que continuem essas trocas também na nossa plataforma saopaulotechweek.com.br. Por lá vocês podem fazer todo esse networking, podem agendar, enfim, reuniões e tal, e dar continuidade às trocas que a gente começa a fazer justamente aqui nesse palco, né? Então, espero ver vocês de volta aqui ano que vem com os updates do projeto conjunto de vocês. Beleza? Pessoal, por agora é só isso, mas lembrando que a conversa continua lá na nossa plataforma e que às 14h nós voltaremos com a São Paulo Tech Week com uma nova temática. Vamos falar de saúde, com a presença Super 10 do Dr. Chow e do Jeff Plantz, para nos introduzir um pouco mais sobre o que há de novidade e de inovação nesse setor tão vital também para a nossa economia. Nos vemos lá e até breve.